Você já leu a Bíblia toda? Ou melhor, você já leu o Evangelho de João todo? A gente vai fazer uma série de vídeos lendo todo o Evangelho de João e comentando um pouquinho cada parte para ver se a gente entende melhor. Vamos começar? Então abra aí sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. As versões são um pouquinho diferentes, eu vou ler na versão Bíblia Livre para Todos e espero que você me acompanhe aí da sua Bíblia também. Ou então só ouça. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. No início, ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. A vida estava nele, a vida que era a luz de todos. A luz brilha nas trevas e as trevas não a apagaram. Então, ele começa aqui falando com uma linguagem um pouco difícil, meio misteriosa, né? Falando de alguém que é a palavra que no começo já existia. Depois a gente vai entender que essa palavra, no final, é Jesus. Ele já existia no começo de tudo. Antes de existir tudo, ele já existia, né? Ele já estava com Deus. Como diz no versículo 1, né? Ele estava com Deus e era Deus. Ele não só estava com Deus, já existia, mas ele era o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Né? Essa palavra que estava com Deus no começo, Deus usou ela para criar o mundo. Né? Deus criou o mundo através da sua palavra, que é essa pessoa que ele está falando, sobre quem ele está falando. A vida estava nele, e a vida que era a luz de todos. A luz brilha nas trevas e as trevas não a apagaram. Então é só em Jesus que tem vida. E essa vida é a luz que ilumina a humanidade. Deu para entender um pouquinho melhor essa parte? Então vamos continuar. Deus enviou um homem chamado João. Ele veio como uma testemunha para explicar sobre a luz, para que por meio dele todos acreditassem na mensagem. João não era a luz, mas ele veio falar a respeito da luz. Então, agora ele já muda a pessoa sobre quem ele está falando. Antes estava falando sobre a palavra, agora está falando sobre João. Esse João é o João Batista. A gente vai ver mais adiante que vai ficar claro que é o João Batista. E ele veio como uma testemunha para falar sobre a luz. A luz é Jesus que ia chegar, né? João, ele foi um mensageiro que veio antes de Jesus chegar para falar sobre Jesus. É por isso que ele fala que ele veio como testemunha para explicar sobre a luz. Ele veio falar sobre a luz. Aí no versículo 9 fica mais claro quem é essa luz, né? A luz verdadeira veio ao mundo para iluminar todas as pessoas. Ele estava no mundo, e apesar do mundo ter sido feito por meio dela, da luz, o mundo não o conheceu. Ele veio para o seu próprio povo, mas eles não o aceitaram. Então aqui fica um pouco mais claro, né? O quebra-cabeça se montando. Ele fala que a luz veio ao mundo, né? João, ele veio falar da luz, e essa luz veio ao mundo. Essa luz estava no mundo, e o mundo foi feito através dela, ou seja, ele está falando lá de Jesus, que é a palavra, por quem Deus criou todas as coisas, por quem Deus criou o mundo. Essa palavra, ela desceu para esse mundo, veio morar nesse mundo, e era a luz do mundo. Mas, apesar de o mundo ter sido feito por ela, quando ela estava no mundo, o mundo não conheceu ela. Tanto é que rejeitaram Jesus, mataram Jesus. Ele veio para o seu próprio povo, né, o povo de Israel, mas eles não aceitaram Jesus, não aceitaram a luz. Versículo 12. Mas para todas as pessoas que o aceitaram e creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, olha só, apesar de muitos não terem acreditado nele, aqueles que aceitaram e acreditaram nele, creram nele, essas pessoas receberam o direito de se tornar filhos de Deus. As pessoas não nascem filhos de Deus. Não é porque são criadas por Deus que são filhas de Deus. Não. Ser filho de Deus passa por crer em Jesus e aceitar Jesus. Aí se tornam filhos de Deus, recebem esse direito. Versículo 13. Esses são os filhos nascidos não da maneira convencional, não como resultado do desejo humano ou da decisão de um pai, mas nascidos de Deus. Ele se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade.
Então, no 13, ele está falando que ser filho de Deus não é ser um filho igual um pai natural, né? Alguém que nasce já filho de alguém. Não. É um nascimento que parte de Deus, né? Então, a pessoa acredita em Jesus e ela se torna um filho nascido de Deus, pela fé, espiritualmente, não humanamente, como quem nasce de um pai humano. E fala aqui agora da palavra, né? Que aí fica mais claro, ó. Ele se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Então essa palavra que estava lá no início, antes de existir mundo, que criou todas as coisas, né? Por quem Deus criou todas as coisas, agora ela se tornou um ser humano. Então o Criador do mundo, o Criador dos seres humanos, se tornou um ser humano que ele mesmo criou. Ele veio à Terra e as pessoas viram a glória dele, a majestade dele, a grandeza dele. A glória como do Filho único de Deus, né? Que de fato ele era. Jesus é o Filho de Deus, o único Filho. Quando nós cremos e recebemos o direito de sermos filhos, nós somos adicionados nessa família, mas a família começou com o Pai e o Filho único, né? E nós participamos disso através da fé no Filho único. Versículo 15. João deu o seu testemunho a respeito dele, dizendo: Este é aquele sobre quem eu lhes falei quando eu disse: aquele que virá depois de mim é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de mim. Todos nós somos beneficiados por sua natureza generosa, presenteando-nos com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E embora ninguém nunca tenha visto Deus, apenas o Filho único, que está próximo ao Pai, mostrou-nos quem é Deus. Então ele está falando aqui no versículo 15, que João está falando sobre Jesus, né, que ia vir, que é mais importante do que ele e que viria. Que o Jesus ele existia antes de João. Claro, né, ele existia antes de toda a humanidade. Ele criou todas as coisas. E Jesus ele nos dá bênçãos e mais bênçãos, né? Deus deu a lei por meio de Moisés para mostrar o que é certo e o que é errado e condenar os pecadores, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus, né? A realidade das coisas. Tudo estava esperando essa vinda de Jesus e ela trouxe graça para a gente, para nos salvar, como a gente vai ver durante o Evangelho de João. E ele fala no 18, né, que ninguém nunca viu Deus, mas Jesus viu e ele veio mostrar para a gente quem é Deus. Ele estava com Deus no princípio, como a gente acabou de falar, né? No início ele estava com Deus. E agora vai falar mais sobre o que João falava sobre Jesus, né? Foi isso que João, versículo 19, foi isso que João afirmou publicamente, quando os anciãos do povo enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntar: quem é você? João disse alto e claro, sem hesitar: eu não sou o Messias. Então, João falou que ele não era o Messias prometido que ia vir, que era Jesus, né? Ele era só um mensageiro. 21. Eles perguntaram: então quem é você? Elias? Ele respondeu: não, não sou. Você é o profeta? João respondeu: não. Eles perguntaram: bem, então quem é você? Precisamos dar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que tem a dizer sobre você? Então as pessoas queriam saber quem João era. Aí olha o que João responde, 23. Usando as palavras do profeta Isaías, ele diz: eu sou uma voz, gritando no deserto, preparem um caminho reto para o Senhor. Então, ele usa a palavra de Isaías, que profetizou, né, que profetizou que esse dia chegaria, que o Senhor viria e que seria preparado um caminho para ele. E João era esse mensageiro que estava preparando o caminho para o Senhor vir. Então, ele veio antes de Jesus preparar o caminho de Jesus. E eles eram contemporâneos, né? Nasceram perto um do outro, mas João Batista veio primeiro pregando, depois Jesus veio pregando, depois de João Batista. Os sacerdotes e levitas, enviados pelos fariseus, perguntaram-lhe: por que então você está batizando, se você não é o Messias, nem Elias ou o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno nem mesmo de tirar as suas sandálias. Então ele está falando: eu estou batizando aqui, mas eu sou simples.
quem vem depois de mim, que é Jesus, eu não sou digno de tirar as sandálias dele, de tão importante que ele é. E ele fala que os fariseus e sacerdotes, né? Os sacerdotes levitas e os fariseus lá não conheciam esse Jesus, mas ele estava vindo. 28. Tudo isso aconteceu no povoado de Betânia, do outro lado do Rio Jordão, onde João estava batizando as pessoas. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando. Então, finalmente, Jesus vem até João, que ele tanto anunciou, né? João viu Jesus se aproximando e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha só aqui como é que João Batista chama Jesus. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tá profetizando aqui, né? Falando que Jesus seria o Cordeiro que seria morto, sacrificado em favor do povo, para perdoar o povo. Então ele morreria no lugar do povo. Então ele está falando já da crucificação de Jesus, quando ele morreria para tirar o pecado daqueles que acreditassem nele, né? Tirar o pecado do mundo dessa forma. Como um animal a ser morto, como sacrifício, né? Como um cordeiro. Um cordeiro que o próprio Deus deu para tirar o pecado do mundo. Nas cenas dos próximos capítulos, isso. Versículo 30. É sobre ele que eu falava quando disse: um homem que vem depois de mim é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de mim. Então, esse Jesus é aquele a quem João anunciava. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas eu vim batizando com água para que ele pudesse ser revelado a Israel. Então, ele veio batizando as pessoas com água até que Jesus viesse, né? E ele seria mostrado para o povo de Israel. Versículo 32. João continuou seu testemunho sobre Jesus, dizendo: eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e pousando sobre ele. Eu não teria reconhecido se Deus que me enviou para batizar com água não tivesse me dito: o homem em quem você viu o Espírito descer e pousar é quem batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e afirmo que esse é o Filho de Deus. Então João Batista fala que ele viu o Espírito Santo descendo como uma pomba, né? O Espírito Santo muitas vezes é representado como uma pomba por causa desse episódio. Jesus foi batizado e depois uma pomba desceu sobre ele, que era o Espírito Santo, assim, em forma de pomba, né? Não era uma pomba mesmo, era o Espírito Santo. E isso foi o sinal que Deus deu para João Batista, que aquele sobre quem o Espírito descia assim, é ele que vai batizar com o Espírito Santo. Então, em vez de batizar com água, né, o João Batista batizava com água, Jesus, sobre quem o Espírito Santo desceu, iria batizar as pessoas com esse mesmo Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o próprio Deus, né? Junto com Jesus e o Pai, os três, né, são o único Deus. Então ele batizaria as pessoas não com água, mas com o próprio Deus, né? As pessoas receberiam Deus, não água. E aí ele fala que esse é o Filho de Deus, né? Aquele que estava desde o princípio, que veio, se tornou homem e agora foi mostrado. João Batista viu ele. Ele não conhecia, né? Mas Deus revelou para ele que aquele era Filho de Deus. Aquele era o prometido Messias. 35. No dia seguinte, João estava lá, parado com 2 dos seus discípulos. Ele viu Jesus passando e disse: aí está o Cordeiro de Deus, de novo. Quando os 2 discípulos ouviram o que ele disse, foram atrás de Jesus. Jesus se virou e viu que eles o seguiam. Ele perguntou: o que vocês estão procurando? Eles responderam: Rabi, que significa mestre. Onde você mora? E ele lhes disse: venham e vejam. Então eles foram com ele e viram onde Jesus estava morando. Era aproximadamente 4 horas da tarde, e os 2 discípulos passaram o restante do dia com Jesus. Então olha só, aqueles que seguiam João Batista, quando João Batista falou que era o Cordeiro de Deus, eles foram seguir Jesus e passaram aquele dia com Jesus. Imagina que privilégio. André, o irmão de Simão Pedro, era um desses 2 discípulos que tinham ouvido o que João Batista dissera e seguiu Jesus. Então André era um deles. Ele era o irmão do famoso Pedro, né, que é o apóstolo, um dos principais apóstolos. André também se tornou um apóstolo depois. E ele foi um dos primeiros a conhecer Jesus, né? Passou o dia com Jesus, o André. Versículo 41. A primeira coisa que ele fez foi procurar seu irmão Simão, que era Pedro, né? Simão Pedro, a quem disse: nós encontramos o Messias, que significa Cristo.
Messias e Cristo é a mesma palavra, né? Messias em hebraico, Cristo em grego. Significa o ungido, o escolhido, que era Jesus. Era o rei prometido desde o Antigo Testamento, desde os profetas, que viria, né? E ele veio agora, naquele momento, né? Versículo 42. Ele levou Simão até Jesus. Olhando diretamente para Simão, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas agora você será chamado de Cefas, que significa Pedro. Então ele era chamado Simão e Jesus deu o nome para ele de Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Lá, ele encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro, né? Aqueles dois que estavam conhecendo Jesus. Filipe também era de lá. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Nós encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei e sobre quem os profetas também falaram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Então todo mundo estava relacionando o Jesus com o prometido que estava vindo, né? Assim como André falou que encontrou o Messias, encontrou o Cristo, Filipe também fala, encontramos aquele sobre quem Moisés e os profetas falaram. Ou seja, quem estava prometido desde muitos séculos, né? Milênios até. Ele chegou, então todos estavam conhecendo ele e contando um para o outro, né? O André chamou Simão, Pedro, seu irmão, e Filipe encontrou Natanael e falou para ele sobre Jesus. Versículo 46, né? Quando ele ouve que Jesus era de Nazaré, olha que ele responde, o Natanael. De Nazaré? E algo bom pode vir de lá? Perguntou Natanael. Filipe respondeu, apenas venha e veja. Quando Jesus viu Natanael se aproximando, disse a respeito dele, vejam, aqui está um verdadeiro israelita, não há falsidade nele. Natanael perguntou, como você sabe quem eu sou? Jesus respondeu, eu o vi debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Natanael exclamou, Rabi, você é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Você acredita nisso só porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Jesus respondeu, você verá muito mais do que isso. Então Jesus diz, eu lhes digo que isso é verdade. Vocês todos irão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Natanael não estava muito acreditando, né? Que ele seria alguma coisa importante. Mas Jesus fala que viu Natanael, né? Ele nem conhecia Natanael e viu ele debaixo de uma árvore, de uma figueira, árvore de figos. Então ele vê, né? Longe, assim, né? Descobriu que só Natanael sabia. Ele estava lá sozinho, provavelmente. E aí ele mostra o seu poder e Natanael crê nele. Diz que ele é o Filho de Deus, o Rei de Israel, que era o Messias, o Cristo, né? Que ia vir para ser rei, o Filho de Deus. Então já acabamos o capítulo 1 de João. Você vê que nesse primeiro capítulo ele introduz quem é Jesus, que estava desde o começo com Deus, né? Não era só um ser humano normal, ele era o próprio Deus, estava com Deus e era Deus. E ele se fez homem, se tornou um ser humano, se limitou para ser um ser humano, vir, e agora as primeiras pessoas estavam conhecendo ele. João Batista anunciou quem Jesus era, né? Um pouquinho sobre ele, falou que ele viria, e quando ele veio, o próprio João Batista apontou para ele, e muitos, né, inclusive alguns dos seus discípulos, seguiram Jesus. E assim a fama de Jesus foi se ampliando. E os primeiros seguidores de Jesus começaram a segui-lo. E a gente vai continuar no capítulo 2 com essa história. Espero que você volte, leia na sua Bíblia, né, de novo. É muito rico esse texto. E na próxima vídeo a gente vai continuar com o capítulo 2 de João. Até a próxima.